Aqui você tem o mistério de Deus anunciado aos seus servos os profetas. Na última trombeta, mistério de Deus anunciado aos seus servos os profetas. O apóstolo Paulo, que é um servo de Deus e um profeta, anunciou um mistério, está aqui, ele anunciou um mistério na última trombeta. Aí você vai ver pastores falando, isso é pura invenção, pela lógica parece fazer sentido, mas é pura invenção. É invenção por quê? Por que é invenção? O apóstolo Paulo não tinha Apocalipse, mas é o Apocalipse que está fazendo referência à carta de Paulo. Ou Deus não tem poder para fazer isso? E ele anunciou o mistério de Deus, o arrebatamento de Cristo à igreja, onde o Senhor assume o seu poder, toma posse de todas as nações e agora se vinga. Perfeito. Leva isso para Apocalipse 19. Depois que ele derruba a grande Babilônia e Gog e Magog, vem as bodas do Cordeiro. Ou você acredita na Bíblia, ou você fica com essa linha, que é antibíblica. De qualquer ponto que você tenta olhar ela é antibíblica. E aí o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios 15, eis que vos digo um mistério. Qual que é o mistério? O mistério está no singular, mas muitas coisas que ele vai falar aqui fazem parte do conjunto. O mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Você vai ver em outras cartas que ele vai falar que o mistério de Deus é Cristo e a igreja. Por exemplo, em uma carta ele fala o mistério de Deus é Cristo. Em outra ele fala o mistério de Cristo é a igreja. Então, quando ele fala o mistério de Deus, tem a ver com Cristo e a igreja. E aqui ele vai falar do arrebatamento em uma última trombeta. Da onde o apóstolo Paulo está tirando essa última trombeta? Eu vou falar aqui agora um argumento que os pré-tribulacionistas usam e que eu acredito que eles deveriam ter vergonha de usar esse argumento. Eles falam assim, essa última trombeta aqui jamais pode ser a última do Apocalipse. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não tinha o livro do Apocalipse. Irmãos, não é o apóstolo Paulo que está fazendo conexão ao livro do Apocalipse. Ele não tinha o livro do Apocalipse. Embora ele ouviu coisas que estão além do livro de Apocalipse. O apóstolo Paulo teve mais revelação do que o próprio livro do Apocalipse. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Viu coisas e ouviu coisas que não são listas falar ao homem. Ok, ponto. Mas não é o apóstolo Paulo que está falando do livro do Apocalipse, fazendo referência. É o livro do Apocalipse que está fazendo referência à carta de Paulo, confirmando a mensagem dele. Vamos deixar de ser tolo e vamos usar a cabeça. A cabeça Deus deu para a gente usar. Precisa do apóstolo Paulo ler o livro do Apocalipse para ele entender que o arrebatamento numa última trombeta? Não precisa, porque ele tem as festas. A última trombeta. Por que você acha que no Apocalipse tem 7 trombetas? Porque Deus acha bonito falar de trombetas? É por isso? Lá no Apocalipse tem 7 anjos que tocam 7 trombetas. E na última, o Senhor quis falar de arrebatamento. Foi o Senhor que desenvolveu esse plano. Agora, em Apocalipse 11, do 15 ao 19, não vai ter uma outra última trombeta. Não existe isso. É a última porque é a última. Mas na mente do povo aqui é a trombeta de Deus, aqui é a última que o apóstolo Paulo tirou lá das festas de Coríntios, dos Jogos Olímpicos, e aqui é uma última trombeta dos anjos. Não está nada conectado, né, na mente deles. Mas o que acontece em Apocalipse 11, do 15 ao 19? Só para vocês verem o texto. Diz assim, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para julgar os mortos e para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruir os que destroem a terra.
Abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. O que você acabou de ler é a descrição do arrebatamento da igreja, com mais detalhes. Diz, tocou a última trombeta. Ou seja, está fazendo a referência à última trombeta que o apóstolo Paulo falou. E o apóstolo Paulo disse que quando toca a última trombeta se cumpre o mistério de Deus e os mortos vão ressuscitar. Não é? Ressuscitar para quê? O apóstolo Paulo não fala mais detalhes na carta. Ele fala que os mortos vão ressuscitar, que é necessário que o corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, então vai se cumprir a palavra que está escrita, o mistério de Efraim, e estaremos com o Senhor. Ponto. Ele não foi além. Só que aqui diz, os reinos do mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Ou seja, os reinos do mundo, eles ainda não estavam sob o poder do nosso Senhor. E agora que ele vai reinar pelos séculos dos séculos. Ele não está reinando ainda. Aí diz, os 24 anciãos prostraram e diz, graças te damos, ó Senhor Deus, tu que és e que eras, porque ele assumiu o seu poder e passou a reinar. Na última trombeta. No toque da sétima trombeta, o que acontece? Vem a sétima festa. Que vai ser em qual milênio? No sétimo. Isso é conexão que os pré-tribulacionistas não têm na cabeça porque não estudam as festas. Isso é a vitória sobre a marca da besta, o 666. Aí o que acontece? As nações se iraram, mas veio, porém, a sua ira. E aí é a ira de Deus, a ira das nações versus a ira de Deus. Porque depois do arrebatamento vai ter a batalha. Os santos vão batalhar. É o que está lá em Apocalipse 19. E só depois da derrota de Gog e Magog, só depois disso que o Apocalipse diz, chegou as bodas do Cordeiro. Não era antes. O Apocalipse está falando. Você acredita no Apocalipse? Então lê Apocalipse 19. Você acredita que é linear, né? Pelo menos Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Está na sequência. Derruba Gog e Magog, e depois derruba a Grande Babilônia, e depois vem a vitória dos santos sobre a igreja e diz, agora é as bodas. Não antes. Só essa parte que o Apocalipse está confuso, o resto é tudo certinho. Não faz o menor sentido. E aí acontece o tempo de julgar os mortos. Qual é o tempo de julgar os mortos? Toque da última trombeta. Que mortos são esses? Que mortos? Você acha que o Senhor está falando de qual mortos? Aí no verso seguinte diz, de galardoar os seus servos, os profetas. Lembra que o apóstolo Paulo diz que ia anunciar um mistério de Deus? No toque de uma última trombeta? Lembra? O apóstolo Paulo é um servo de Deus e também é profeta. Então aqui tem duas conexões. Muito boa. Vou colocar aqui de vermelho. Duas conexões excelentes. Quais são elas? Coloquei aqui, aviso de Deus e também tem o tempo de dar o galardão aos seus servos os profetas. Essas são as duas conexões do texto que diz, chegou o tempo de dar o galardão aos seus servos os profetas. Vamos ver quais são essas duas conexões. Apocalipse 10, dos 5 ao 11 diz assim, então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Aqui já está nos levando para Daniel capítulo 12, o mesmo evento, onde fala que essas maravilhas se cumpririam depois de 3 tempos e meio, que seria a metade da última semana. É o mistério. Não é? Chegou a semana 69, o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, enviou o Espírito. Cadê a última semana? Também faz parte do mistério. Você pensa que não, mas o apóstolo Paulo também está falando aqui das semanas.
a festa das semanas. Cadê ela? Cadê o final das 70 semanas? Só no toque da última trombeta. Verso 7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, nos dias, plural, da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aqui você tem o mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. Na última trombeta, mistério de Deus anunciado aos seus servos, os profetas. O apóstolo Paulo, que é um servo de Deus e um profeta, anunciou um mistério, está aqui, ele anunciou um mistério na última trombeta. Aí você vai ver pastores falando, isso é pura invenção, pela lógica parece fazer sentido, mas é pura invenção. É invenção por quê? Por que é invenção? O apóstolo Paulo não tinha Apocalipse, mas é o Apocalipse que está fazendo referência à carta de Paulo. Ou Deus não tem poder para fazer isso? É só estudar a palavra de Deus. Quer mais desenhado que isso? Dá para fazer, mas está muito bem desenhado para você entender que você está no erro, né? Então chegou o tempo de dar o galadão, galardoar os seus servos, os profetas, na última trombeta. E aqui diz que iria se cumprir um mistério. Você lê a última trombeta, como nós já lemos, e está se cumprindo o que foi falado aqui. Ou seja, o Senhor avisou antes. Quando tocar a última trombeta, vai se cumprir o mistério, que foi anunciado aos seus servos, os profetas. Foi anunciado só para Paulo? Não. O apóstolo Paulo aprendeu o arrebatamento da igreja dos profetas. Tem vários ciclos de última trombeta nos profetas. Josué é um. A própria festa, as 7 festas, tem outro ciclo. O outro ciclo de última trombeta, que essa é a principal mesma é aquela que eu expliquei para vocês. O jubileu. E não é só isso. Tem mais ciclos de últimas trombetas. É daí que o apóstolo Paulo aprendeu. Isaías 26 fala que se tocará uma grande trombeta. E o Senhor vai colher os seus escolhidos. Colher, irmãos, é festa das colheitas. Usa a cabeça. Grande trombeta em Isaías. Grande trombeta sendo tocada no jubileu. Como que essas coisas não vão estar conectadas? O Senhor Jesus fala em Mateus 24, depois daqueles dias, da grande tribulação, haverá um grande clangor de trombeta. Como que essas coisas não estão conectadas? Ah, mas uma grande trombeta, uma última trombeta de uma corrida ou festa grega, romana, que supostamente, muito provavelmente, o apóstolo Paulo estaria falando, isso está conectado, né? Irmãos, isso é ridículo. E aqui tem o tempo de dar o galardão. Apocalipse 22:12 fala, eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras, quando? No toque da última trombeta. E aí tocou a última trombeta, o que acontece? Foi vista a arca da aliança. João não disse eu vi. João disse foi vista. Aqui eu coloquei 2 perguntas. Foi vista por quê e por quem? Por que o Senhor quer falar que ela foi vista na última trombeta? Não faz sentido falar que ela foi vista no céu, porque os anjos estão no céu, Deus está no céu, e se você estuda a palavra de Deus, você vai ver que a arca da aliança, que era a sombra, a figura dela é o trono de Deus. O trono de Deus estava representado na arca da aliança. E por que o Senhor quis mostrar ela? Porque chegou o dia da expiação. O dia da redenção, que o apóstolo Paulo fala na sua carta. Em Efésios 1 e Efésios 4. E por quem foi vista? Pelo céu não faz sentido. Foi vista pelos homens na terra. É quando o céu se abre. Mas a igreja se recusa a ler a palavra. E quando lê, ela se esforça para fundamentar a doutrina de homem. E tem muitos fazendo isso. Já pensou chegar no tribunal de Cristo e você vê que todo esse trabalho para fundamentar uma linha pré vai ser jogado no fogo e vai queimar tão rápido como a palha? Como vai ser triste isso?